Imprensa, o quarto poder. Desde a metade do século XIX, com a ascensão do capitalismo, a instituição do sindicalismo e a nova ideologia socialista, os jornais cresceram entre essas três forças sociais. Porém, com a virada do século XX, a imprensa escrita passou a ser mais atuante no campo político. Se antes o número de leitores era limitado a uma elite letrada, no século XX, o público leitor cresceu rapidamente. O capitalismo possibilitou o acesso à educação para qualificar a força de trabalho e, com isso, facilitou o acesso à instrução. Tais avanços não foram promovidos por burocratas do Estado, mas pelo mercado. Com a necessidade da sociedade industrial de superar as barreiras que impediam o progresso, as escolas, universidades e cursos técnicos, no início do século XX, trouxeram resultados e impactos sociais positivos nos estados ocidentais e em alguns do Oriente, como Japão, Coreia do Sul e os tigres asiáticos. Foi por causa desse avanço que a globalização surgiu. Contudo, a imprensa negacionista parece não querer enxergar isso. Em vez de celebrar o progresso ocidental, ela prefere apontar as mazelas sociais, alegando que essas anomalias foram provocadas pelo capitalismo e pela ganância das classes industriais. Basta abrir o noticiário ou ler os jornais para perceber os esforços de jornalistas, especialistas e intelectuais repetindo o que aprenderam nas universidades sobre os impactos sociais e econômicos do capitalismo na sociedade. Mesmo compreendendo os dados históricos, nossa imprensa nega tais informações para fazer proselitismo político. Ela culpa os capitalistas e seus agentes pelas mazelas socioeconômicas da população, distorcendo a verdade para favorecer os donos do poder às custas do contribuinte. É preciso tirar o véu do eufemismo para enxergar o esfacelamento da nação pelos burocratas no poder. E isso só é possível com uma imprensa honesta e imparcial. Sem isso, estaremos eternamente condenados ao terceiro-mundismo. A imprensa deveria, por exemplo, escancarar a omissão do Estado quanto às suas atribuições e à sua obrigação patriótica de prover e impulsionar o crescimento profissional e educacional da nação, algo que não tem feito. Os ciclos inflacionários repetidos, assim como as crises políticas que destroem o Brasil desde o início do século XX, já fazem parte da história do país e da vida dos brasileiros. Obras paradas desde a década de 1970, crises inflacionárias intermináveis, salários e despesas que fariam inveja aos monarcas do antigo regime europeu, e o poder absolutista de juízes, desembargadores, fiscais e políticos, algo que nem os senhores feudais e reis da Idade Média poderiam sonhar em ter. Além disso, temos de suportar uma carga tributária altíssima, que, na prática, diz: se você não paga, não será reconhecido como cidadão. Há também a regulamentação de serviços em nome do bem-estar dos trabalhadores, enquanto o Estado nunca melhora os transportes públicos, mas concede reajustes para as prestadoras desses serviços ultrapassados e decadentes. Um vídeo intitulado Zumbis em São Paulo mostra um jovem sentado no metrô filmando a abertura das portas do trem. A cena, que deveria ser engraçada, desperta nojo e raiva, dezenas de pessoas se acotovelando, lutando e se ferindo apenas para conseguir um assento para não perder o trem. Em qualquer país avançado, os políticos seriam cobrados e punidos por tal descaso, mas no Brasil não é assim. Um povo que carece de educação não conhece seus direitos. Para que isso mude, precisamos de uma imprensa limpa, livre de ideologias partidárias e sem medo de denunciar as mazelas sociais provocadas, não pelo capitalismo, mas pelos burocratas que saqueiam o país. Precisamos de uma imprensa que não seja uma geringonça publicitária, como escreveu Emil Fater, e que não esteja vendida e subjugada aos donos do poder em Brasília. É patético notar o ar de alegria dos repórteres e jornalistas ao comentar as principais notícias e fatos políticos do Brasil. Nota-se, por exemplo, o entusiasmo que esses profissionais demonstram quando estão em Brasília. A qualquer momento que ligamos a TV ou lemos um jornal, vemos apenas política. Tudo na mídia está politizado. Um tiroteio numa escola, um assalto a banco, até mesmo um filme. A politização de todas as instâncias da vida pública é perigosa porque impede que se compreenda o real problema: o agente e agente. Politizar é espalhar a culpa. O massacre de Suzano, em 2019, não foi apenas resultado da omissão do Estado paulista, mas também da família dos garotos e do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e seus agentes. Quem se lembra do caso do Castelo do Piauí? Na época, o ECA e os direitos humanos entraram no caso, e a imprensa politizou tais atrocidades. O problema central é que os agentes do ECA e dos direitos humanos ficam nos bastidores, enquanto a mídia polariza os acontecimentos para favorecer certos políticos. Esses agentes e a sociedade não ganham destaque nas matérias porque, para a mídia, o que importa é fazer política, não debater as mazelas sociais e econômicas com a sociedade.
Portanto, cabe a nós compreendermos o real problema que se instalou nas redações dos órgãos de imprensa brasileiras.